No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o poeta, editor e tradutor Duda Machado. Duda, diante desse ocaso das vanguardas, ou como diz o Haroldo de Campos, desse período da poesia pós-utópica, né, como é que você avalia a produção contemporânea poética brasileira? Em primeiro lugar, em relação ao próprio caso das vanguardas, caberia talvez fazer uma pequena distinção. Embora as vanguardas possam estar, e creio que estão no ocaso, de qualquer forma o critério da inovação, não é, permanece, não é, presente. Basta pensarmos, né, no caso da música erudita, né, onde tudo se faz após Schoenberg e Webern, pelo menos. Bom, em relação à poesia brasileira, a poesia brasileira do século XX, vou dizer o óbvio, é extraordinária, não é? E não há nada, não é, na história anterior dessa poesia que pudesse antecipar esse momento extraordinário que foi realizado pelos poetas modernistas até João Cabral. Creio que poetas como Sebastião, Uchoa Leite, mantêm esta altura, esta qualidade extraordinária da poesia brasileira. Vejo que há uma marca genérica de orientação que eu poderia resumir como um momento em que a poesia não ocupa mais um lugar seguro, em que a lírica não é mais uma coisa tranquila, é atravessada por dúvidas, não é, por questionamentos, e esta é uma, poderia dizer, uma linha, não é, que vem desde João Cabral. Dessa maneira é que eu vejo a poesia brasileira. Mais especificamente, vejo que há um conjunto de muitos bons poetas que, se não são conhecidos, se deve a uma redução do circuito de divulgação e de discussão da poesia. Pois é, você não sendo modesto, mas você já é antologizado em outros países, e vozes da crítica brasileira como Nelson Ascher, Costa Lima, Flora Susequinde, colocam o seu trabalho entre os 5 ou 10 maiores, mais importantes da literatura brasileira. Como é que é essa responsabilidade? Eu procuro sequer considerar esse aspecto, mesmo porque ele não é para ser considerado. Eu comecei tardiamente meu primeiro livro de poemas, O Zil, eu já tinha 30 anos, isso se deveu ao fato de uma longa hesitação sobre o que fazer, não é? E creio que essa estreia tardia deixa muitas marcas. Uma parece ser de um trabalho muito lento, de uma longa demora entre um livro e outro. E a outra pode ter sido a vantagem de não ter começado muito cedo. Então, de ter tido talvez a sorte de fazer um primeiro livro que poderia ser já o terceiro. Uhum. Pois é, e falando em terceiro, o Crescentes, que é de 1990, né, quer dizer, uma distância aí de 20 anos, 13 anos, né? Reúne Zil e um outro, né? Quer dizer, são 13 anos de distância. E você traz modificações ao livro Zil, quer dizer, você suprime alguns textos, você não acrescenta, mas você sempre corta mais ainda. Sua poesia já é uma poesia de condensação e você ainda corta mais. Eu gostaria que você falasse desse trabalho poético, né? E que orientação ele vai seguir, né, em relação ao Zil. Pois não. Depois dessa longa distância que há entre o Zil e o Crescente, não é, eu me afastei muito, não é, de alguns tipos de composição, com um tipo de composição marcado pela visualidade. Na verdade, eu me afastei mais ainda da própria questão da estrutura de composição, não é, como algo que estava muito presente no primeiro livro. Eu passei mais a pensar em poemas
e menos em estrutura de composição de poemas, né? E já não tinha o mesmo interesse por certas estruturas de composição ligadas ao que eu chamava de poéticas da radicalidade. Creio que esta é a grande diferença entre os dois livros. E respondendo à primeira parte de sua pergunta, realmente eliminei, não é, alguns poemas visuais e refiz versos, coisa que é, aliás, bastante comum na tradição da poesia, a revisão constante dos poemas. O que se pode dizer, e se diz muitas vezes em relação a muitos poetas, é que nem sempre as revisões são felizes ou superiores ao primeiro momento da composição. A emenda fica pior do que o soneto. Pois é, Duda, você trata frequentemente, até autorreferencialmente, dessa questão de uma poética dos limites, que você se referiu a ela anteriormente, como poética da radicalidade. Isso. O que é essa poética e como que ela ainda permanece conformando o seu trabalho de criação? O que eu designei como poética dos limites é apenas um tipo de poética que procura criar novas estruturas de composição, e uma das referências usadas por mim, né, no texto em que eu falava dessa poética dos limites, era o trabalho de Gertrude Stein. Eu diria que o meu primeiro livro, Zil, está marcado por essa orientação, por criar, não é, ou por acompanhar ou seguir estruturas de composição voltadas para uma inovação, para uma configuração no limite das linguagens. Seja um limite verbal, visual, seja um limite, não é, de predomínio dos significantes, como em Gertrude Stein, ao ponto de criar uma suspensão semântica. Depois desse meu primeiro livro, eu me vi, sem ter parado ou me dado conta de que estava fazendo essa reflexão, me vi mais longe desse tipo de exercício, de prática, e eu diria que passei a escrever poemas que guardavam relações com tipos de poética contemporânea, mas sem essa preocupação já que era tão exclusiva e dominante. Em Crescentes, você poderia mostrar para nós o texto que exemplificasse essa... Pois não. Um poema como Viver, não é? Que está no meu primeiro livro, no Zil, e foi incluído... Você pode lê-lo para nós? Pois não. Viver. Dias sem nenhuma linha, salvo o horizonte. Dias de nenhuma linha, nenhuma. Dias, o horizonte. Dias com nenhuma linha. Dias sem mais nenhuma linha. Dias sem mais nenhuma linha, um. Sem mais nenhuma linha, o horizonte. Sem nenhuma linha, um. Sem mais nenhuma linha, nenhuma. É um tipo de poema que procura, que se baseia exclusivamente na redundância, não é? E na eliminação progressiva através da repetição de qualquer referência, não é? Duda, nós vamos interromper agora, no próximo bloco voltamos para falar mais sobre o seu trabalho. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.